Imagine que você está dirigindo pelo deserto do Saara e no retrovisor você vê um gigantesco muro de poeira e areia que toca o céu e está vindo em sua direção. Você acelera sua pequena Jeep tentando fugir, mas está muito perto. Algumas dessas tempestades de poeira podem ser tão altas quanto 10.000 pés e bloquear a luz mesmo durante o dia. Bastante incrível, essas muralhas de poeira que tocam o céu podem durar cerca de 30 minutos. Aboob é uma palavra em árabe que significa soprar. Elas são conhecidas por cobrir cidades inteiras quando estão em seu auge e são mais comuns em maio e setembro. Se for durante o dia, você está seguro, já que os aboobs aparecem principalmente à tarde e à noite. No entanto, só porque você não está na região do Saara ou nas partes norte do Sudão, não significa que está seguro. Essas tempestades gigantes também estão presentes no centro da Austrália, em algumas partes dos Estados Unidos e em áreas próximas ao México. Elas ocorrem quando os ventos de uma tempestade levam poeira ou areia e criam um muro gigante. É uma coluna de ar descendente dentro de uma tempestade que atinge o solo e se espalha em todas as direções, arrastando todas as partículas de poeira pelo caminho. Você não pode fugir delas a menos que tenha pernas de guepardo e possa correr a até 60 milhas por hora. E mesmo que tenha pernas de guepardo, ainda não conseguirá escapar. Elas bloqueiam toda a visibilidade, de forma que ninguém pode fazer nada além da muralha. Apesar de altas, essas muralhas também podem se estender por muitas milhas, às vezes se estendendo por até 100 milhas, e aparecem do nada. E uma vez que você esteja preso em uma delas, boa sorte. Além de bloquear toda a visibilidade, é também muito difícil respirar nelas. Existem algumas dicas de segurança caso você fique preso em uma dessas armadilhas de poeira? Primeiramente, você percebe que está vindo em sua direção e, se estiver em um carro, não tente ultrapassá-lo. As velocidades do vento são muito mais altas do que as do seu carro, e mesmo que você pudesse ultrapassá-lo, o risco de dirigir insanamente rápido é outro perigo com que se preocupar. É altamente recomendável parar no acostamento, o mais longe possível da estrada principal, e estacionar o seu carro. Feche todas as janelas e certifique-se de que nenhuma luz esteja acesa, especialmente as luzes de freio. Pode parecer lógico deixá-las acesas para alertar qualquer motorista que vem atrás de você, mas houve relatos em que os motoristas acharam que as luzes dos carros eram guias e colidiram com os carros estacionados. Em alguns casos, não há lugar para parar, então mantenha a velocidade e acenda os faróis altos. Ligue as luzes de sinalização para que as pessoas atrás de você possam ver e buzine de vez em quando para que, se as pessoas não puderem ver você, possam ouvir você. Continue dirigindo até que o aboob passe por você. E também não deixe nenhuma janela aberta. Se você estiver sem um veículo e o aboob estiver vindo em sua direção, tente encontrar abrigo no local mais próximo e certifique-se de se cobrir com algo. Mais importante ainda, cubra o rosto e feche os olhos. Essas tempestades são especialmente perigosas para os animais, pois podem afetar sua respiração. Muitos cientistas apontam que todo aboob é uma tempestade de areia, mas nem toda tempestade de areia é um aboob. O que torna um aboob diferente é que eles são acompanhados por uma tempestade de raios. Outro risco dos aboobs é o risco de incêndios florestais. Embora essas tempestades únicas sejam algo com que devamos nos preocupar, há algo mais assustador do que isso. O que é mais assustador do que um tornado violento? Um tornado violento coberto de fogo. Sim, isso existe. Redemoinhos de fogo não são tão comuns de se ver, mas já aconteceram no passado, especialmente durante incêndios florestais. Para que um redemoinho de fogo aconteça, o ar precisa estar seco. Os cientistas também chamam um redemoinho de fogo de tornado pirogênico e, assim como um tornado comum, é necessário que haja espaço aberto para que aconteça. É por isso que muitos dos tornados que vemos nas notícias ocorrem entre o Texas e Arkansas, onde não há muitas áreas rochosas e montanhas, mas é claro que eles podem ocorrer em todo o mundo também. Não é comum ver tornados em áreas movimentadas no centro de cidades densas, eles precisam de muito espaço aberto, mas ainda podem ocorrer. Um tornado se forma em uma supercélula, que é quando duas temperaturas de ar diferentes entram em conflito. O vórtice que vemos em tornados se forma quando o ar quente e úmido na região superior do tornado causa uma corrente ascendente, ao mesmo tempo em que o ar frio e seco está sendo empurrado para baixo do céu, causando uma corrente descendente.
Isso acontece à medida que o tornado começa a ficar maior e maior, fazendo-se inclinar em um ângulo e depois formar um tornado. Essa corrente ascendente de ar quente na parte superior fará com que o vórtice cresça ainda mais com vapor de água. Essa é a nuvem de funil em espiral que vemos em tornados. Com a pressão da corrente ascendente e da corrente descendente puxando uma outra, um tornado é formado. Você teria a sorte de conseguir escapar de um tornado em uma tempestade. Normalmente, ele pode atingir uma velocidade de até 30 milhas por hora, mas pode até chegar a 70 milhas por hora. Cientistas geralmente prevêem tornados monitorando a quantidade de umidade no ar. Cada segundo conta ao dar um aviso. Em alguns casos, é possível ver mais de um tornado na mesma tempestade, se você estiver na região com muita terra aberta para acomodá-los. Sério, procure abrigo se você estiver em um. Mas isso não se aplica realmente a um tornado de fogo, esses acontecem do nada. Esses ventos giratórios de chamas podem atingir uma velocidade de 140 milhas por hora e podem ter entre 15 a 150 pés de altura e variar de um pé a mais de 500 pés de largura. Esses monstros ocorrem quando muita fumaça se acumula e cria uma espécie de pirrocumulonimbus sobre o vórtice de fogo. Basicamente, isso significa que toda a fumaça do fogo imita uma tempestade, recriando as condições necessárias para que um tornado seja formado em uma tempestade real. Aqui está uma curiosidade interessante, e muitos tornados de fogo podem até ocorrer em uma fogueira e são chamados de redemoinhos de fogo. O princípio de corrente ascendente e corrente descendente também se aplica aqui, mas em uma escala menor. Então, da próxima vez que estiver acampando ou acendendo a lareira, preste atenção aos detalhes. Você pode encontrar um redemoinho de fogo girando por aí, mas não se preocupe, eles não crescem nem se tornam perigosos. A melhor maneira de se proteger é se você não puder, se você ficar preso em um, boa sorte. A melhor maneira é se esconder longe dele. O que você pode fazer é colocar um pedaço de pano molhado perto do rosto para filtrar algumas das substâncias desagradáveis no ar e ajudar na respiração. Se você algum dia se deparar com uma tempestade de microexplosões, não entre em pânico. É um súbito aumento de vento e chuva que obscurece a visão de qualquer um e vem do nada. É uma versão pequena de uma rajada descendente, que é uma coluna de ar afundante com ventos intensamente velozes associados a tempestades. Assim como um tornado comum, essas microexplosões podem causar danos graves a paisagens e edifícios. Elas também são muito perigosas para aviões voando acima. As microexplosões não são maiores do que 2,5 milhas em escala, mas podem produzir ventos perigosos de até 150 milhas por hora, semelhantes aos de um tornado. E, assim como os aboops, podem ser extremamente secas, mas ao contrário dos aboops, podem ser úmidas ou uma combinação de ambas. A boa notícia sobre elas é que pode haver avisos antes que ocorram. Quando acontecerem, largue tudo e vá o mais longe possível. É uma boa coisa que você tenha cerca de 6 a 12 horas para se preparar antes que se desenvolvam. Os especialistas precisam monitorar o ar seco e os ventos fortes, caso contrário, ser pego em uma delas é muito perigoso. E não esqueça, se gostou desse vídeo, aperta aqui embaixo em se inscrever, ativa o sininho e deixe o seu like. Nos vemos na próxima.